Tudo bem com os senhores? Então vamos lá para mais uma aula de física do PET 2021, senhores, tá? Nós estamos aqui trabalhando com o PET volume 1 da primeira semana. Vamos lá, exercício 1, tá? Texto longo, textão aí pra gente. As unidades de medida são representações de grandezas físicas, por isso que a gente estuda vetor, tá, gente? Grandezas físicas, tá? Nós temos grandezas vetoriais e escalares. Se não sabe do que eu estou falando, vai aqui no meu canal, playlist vetor, tá? Utilizadas em diversas áreas do conhecimento, com o intuito de quantificar uma matéria, uma sensação, o tempo ou o tamanho de algo, por exemplo. Em todo o mundo, as unidades de medida seguem um padrão determinado pelo Sistema Internacional de Medida, que é o famoso SI, tá? A partir da unidade padrão estabelecida pelo Sistema Internacional. Podemos ainda utilizar outras unidades derivadas dela, né? O padrão de distância é metro, a gente usa quilômetro, hectômetro, decâmetro, centímetro, metro, você já sabe disso tudo aí. O que permite compararmos e ampliarmos a noção quantitativa de grandeza. A unidade utilizada para a massa é quilograma, para a distância, metro, para o tempo é dado em segundo, para a velocidade, metro por segundo, e para a temperatura, Kelvin, para a força é Newton, entre outras, tá? A Inglaterra e as colônias da Inglaterra, elas não adotaram o sistema internacional de medida, tanto lá, que lá, em vez de quilômetro, lá tem milha. Em vez lá de ter Newton, lá tem a unidade de força não é Newton, tá? É quilograma-força. Então, lá a temperatura é Fahrenheit, e aí vai por diante. Mas, tirando isso, nós no Brasil trabalhamos com o Sistema Internacional de Medida. Esse textão é só para pôr um contexto, tá? Das medidas listadas abaixo, faça a transformação necessária para que fique corretamente estabelecida no Sistema Internacional de Medidas. Um carro fará uma viagem de 3.500 quilômetros para a América do Sul. Então, vamos aqui na letra A, tá, senhores? Letra A. Então, na letra A, nós estamos aqui, ó, nós temos uma distância, tá? Uma distância de 3.500 quilômetros, ok? Ele quer que você jogue esse sistema internacional, então ele quer saber quanto que vale isso em metros, tá? Nós temos duas maneiras de fazer isso. Então vamos lá. Qual é a primeira? Um quilômetro equivale a quantos metros, senhores? Pensem comigo, um quilômetro equivale a quantos metros? A 1.000 metros. 1.000 metros, está aqui, ó. Eu tenho quantos quilômetros? Regrinha de 3, quilômetro de baixo quilômetro. 3.500 quilômetros. Eu quero saber quanto que vale isso em metro. Então, vamos chamar aqui de D de distância. Ok? O que você já faz aí, que você está acostumado a fazer, é o famoso multiplica cruzado. Ah, ok. Beleza. Então, vamos lá, senhores. Então, vamos lá. Vai ficar 1 vezes D, certo? Que é igual a quanto? É igual a 3.500 vezes quanto? Vezes 1.000. Então, D vezes 1 dá D, né? Então, vai ficar 3, 5, já tem 2 zeros, vai aumentar mais 3 zeros lá por causa do 1.000, certo? Isso metros. Ou poderia ser colocado em potência de 10, ó. Para colocar em potência de 10, o que eu vou fazer? Eu vou andar com a vírgula. Vou andar com a vírgula aqui, acabou o número aqui. Eu vou andar com a vírgula. Uma casa, 2, 3, 4, 5, 6. Eu poderia falar que isso aqui é 3,5 vezes 10 elevado a sexta metros, tá? Que eu pulei 6 casinhas, ó. De novo, ó. Vamos lá. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Aqui eu dei em notação científica, tá? Qualquer um dos dois valores está correto. Tem alguns alunos que preferem fazer igual eles faziam lá na quinta série. O que eles tinham? Quilômetro, não é isso? Aí nós temos o quê? Hectômetro, não é isso? Hectômetro, está aqui. Aí nós temos decâmetro. Aí nós temos quem? Metro, não é isso? Aí o que eu queria? Eu tinha 3.500 quilômetros. Então, o último número vai no quilômetro. Não tem importância passar daqui, ó, da casinha, tá? Então, aqui ficaria mais um 5 aqui, ficaria um 3 de cá. Certo? O que eu ia fazer? Eu ia completar com 0 até chegar no metro. Ó. Opa, cheguei no metro, acabou, né? Igual a gente fazia lá na quinta série, sem problema nenhum. É o mesmo resultado. Vamos para a letra B agora. Letra B. O que ele fala na letra B? Ele fala o seguinte: uma bala de revólver após o disparo deixa o cano da arma de médio porte com velocidade de aproximadamente 360 km por hora. Ele quer que você passe isso para o sistema internacional. Então, o módulo da velocidade é de 360 km por hora. Eu quero saber quanto que vale isso em metros por segundo. Se você não assistiu a minha aula, vou deixar na descrição aqui embaixo, com o porquê do 3,6, tá? Importante, se você não assistiu minhas aulas de velocidade média, assista, né? Então, agora aqui a gente vai fazer uma brincadeirinha de quilômetro por hora, tá? Eu quero transformar isso para metro por segundo. De quilômetro por hora para metro por segundo, ó, quilômetro para metro. Eu vou pensar que a unidade de quilômetro é maior que a unidade de metro. Então, diminuiu. Isso é uma brincadeirinha, não tem nada de matemática nem física. Vou dividir por 3,6, certo? Ah, eu quero saber por que é 3,6, Mário. Vai na minha aula de velocidade média, tá? No playlist de velocidade média, que eu vou deixar aqui na descrição, e você vai ver. E o contrário, eu multiplico por 3,6, tá? Esse 3,6 não é um número mágico, ok? Então, senhores, vamos lá. Eu quero transformar 360 para metro por segundo, de quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou dividir por 3,6. Então, vai ficar 360 dividido, certo? Por 3,6. Divisão com vírgula. Como que eu faço divisão com vírgula? Primeira coisa, iguala as casas depois da vírgula. Depois a gente faz o quê? Corta a vírgula. Às vezes alguns alunos acham que isso fica bagunçado. Reescreve, sem problema nenhum. Vai ficar 300 dividido por quanto? Dividido por 36. Aqui, ó, dividido por 36. Certo? 3 não dá por 36 inteiro. Vou pegar 36. Dá por quanto? Dá 1. Dá 36. Resta o 0. Desce um 0. Põe o 0 de cá. Desce o outro. Põe o 0 de cá. Isso equivale a quanto? A 100. Ó, vou pagar aqui, ó. Isso equivale a quanto? Equivale a 100 metros por segundo. Letra B feita. Vamos para a letra C agora, senhores. C de coração. Na letra C, nós temos o seguinte: a Estação Espacial Internacional, né, orbita a Terra num período de cerca de 92 minutos. Cara, é muito rápido. Você tem que entender que nós vamos ter aqui, né? Nós temos aqui a Terra, né? Ó, vamos desenhar uma bolinha aqui. Faz de conta que esse é o Brasil, tal. Aqui é a África, aqui é a Europa, tal. Aí o que eu vou ter? Eu vou ter um satélite, tá? Quadradinho aqui, ó, satélite aqui, tá? Né? Um satélite que ele vai orbitar, ele vai dar uma volta completa ao redor da Terra, num período, que a gente usa esse T engraçado, que é o tempo, né? Um período de 92 minutos, tá? Eu quero saber quanto que vale isso em segundos. Ok.
Tá, vamos lá? O que que eu sei? Que um minuto equivale a quanto? Equivale a 60 segundos, tá? Quantos minutos que eu tenho? Ah, eu tenho 92 minutos. 92 minutos. Eu quero saber isso aqui, ó. Quanto que é o tempo em segundo? Regrinha de 3, multiplicar cruzado, né? T vezes 1 dá T, certo? E vai ficar 92 vezes 60. Então, já vou fazer a continha aqui. Dá um zero. Então, vai ficar 6 vezes 2 dá quanto? Dá 12. Vai um aqui, né? 6 vezes 9 dá quanto? Dá 54, mais 1, 55. O quê? Segundos. Tá ok? Confere essa continha aí para ver se está certo. Bora para o exercício 2. Exercício 2, senhores. Estamos aqui no exercício 2. Academia, suor e sorriso. Que nome horroroso para academia. Estabelecer um teste físico para quem quisesse se inscrever em uma competição interna. O aluno deve percorrer uma distância de quanto? 2.400 metros em um tempo de 12 minutos. Qual alternativa indica os valores de distância e tempo em quilômetro e hora, respectivamente? Respectivamente, para quem não sabe, é na ordem. Então, você tem que dar a distância primeiro e depois o tempo. Todas têm distância primeiro e depois tem o tempo. Tá certo? Então, vamos lá. A gente quer pegar aqui, ó, 2.400 metros, certo? 2.400 metros. E eu quero saber quanto que equivale isso em quilômetro. Posso contar uma regra de 3. 1 quilômetro equivale a quanto? A 1.000 metros. Certo? Aí depois eu vou ter o que aqui, senhores? Eu vou ter 2.400 metros, porque regra de 3 é metro baixo metro, né? Vou chamar aqui de distância e vou multiplicar cruzado. Quando eu multiplicar cruzado, vai ficar o quê? D vezes quanto? Vezes 1.000, que é igual a 2.400 vezes 1, que dá quanto? 2.400. D é igual a quanto? 2.400, certo? Dividido, tudo aqui dividido por quanto? Dividido por 1.000. Certo? O que eu posso fazer aqui, senhores? Ó, 0 com 0, corta, 0 com 0, corta, 0 com 0, corta, 0 com 0, corta. Ficou 24 dividido por 10. Dividir por 10 é andar com uma casa com a vírgula, tá? Então, vai ficar 2,4 o quê? Quilômetros. Então, aqui, senhores, ó, esse aqui já está fora, essa está fora e essa está fora. Eu tenho a letra A ou a letra E de possibilidade. O que eu tenho? Eu tenho que transformar o quê? Eu tenho que transformar 12 minutos em hora, certo? O que eu sei? 1 hora equivale a 60 minutos. Eu tenho quanto? Eu tenho 12 minutos. Chama aqui o quê? De tempo, tá? Meu tempo aqui, vou multiplicar cruzado, então vai ficar tempo vezes 60, que é igual a 12 vezes 1, que dá 12. T é igual a quanto? 12 dividido por quanto? Dividido por 60. 12 dividido por 60, certo, senhores? Se você quiser fazer a conta aí, para a gente não perder tempo, ó, posso dividir todo mundo por 2, né? Ó, por 2, dá quanto? Dá 6. E aqui daria quanto? 30. Por 6, daria 1. E aqui daria quanto? 5. Tá? 5. Se é 1/5, pensa em R$1 dividido para 5 meninos. R$1 dividido para 5 meninos dá quanto? 20 centavos, que é 0,2 de hora. Então, se você olhar as respostas aqui, eu vou ter a linda letra E de elefante, certo?
Exercício 2 feito. Bora exercício 3. Exercício 3. Uma moto está em um circuito de corrida e logo à sua frente tem uma reta de 750 metros, certo? Então, nós temos que anotar isso aqui. A gente tem que ler e anotar. Eu não estou fazendo aqui ponto e vírgula, mas seria o correto, tá? Então, aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar que minha posição inicial é 0, tá? Se eu percorrer toda a reta, qual vai ser minha posição final? 750 metros. Ok? Vamos continuar a ler o texto. Ao alcançar o início dessa reta, o início dessa reta a gente está marcando como sendo 0. No final da reta, 750, tá? Está com uma velocidade de quanto? Velocidade dele é de quanto? 180 km por hora. Certo? Suponha que o piloto mantenha essa velocidade que é constante. Olha a informação importante. Velocidade constante. Se o valor da velocidade é constante, tá? O valor da velocidade é constante, e é uma reta, nós temos aqui um movimento, ó, eu tenho um movimento retilíneo e uniforme. Sendo que é um movimento retilíneo e uniforme, ele obedece qual lei? A lei que ele obedece é posição final, que é igual à posição inicial, mais a velocidade vezes quem? Vezes o tempo. Agora, presta atenção. Eu tenho a posição inicial? Tenho. Eu tenho a posição final? Tenho. Eu tenho a velocidade? Tenho. Falta quem? O tempo. Prepara que ele vai pedir para você calcular o tempo, tá? Ok? Suponha que o piloto mantenha a velocidade constante durante toda a reta. Responda. Qual deverá ser a primeira atitude que devemos tomar ao olhar para os valores dessa questão? O que nós temos? Nós temos que trabalhar no padrão. Nós temos que trabalhar no padrão. Note que a distância aqui foi dada em metro e a distância aqui foi dada em quê? Em quilômetro. Aí eu falo para o aluno, uma laranja mais uma laranja. O aluno me responde, Magno, 2 laranjas. Mas se eu pegar uma laranja mais uma banana, Magno, não sei somar isso, não dou conta de somar, porque são unidades o quê? Diferentes. Então, qual é a primeira atitude? Conferir as unidades. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é conferir as unidades. No caso aqui, eu percebi que as unidades têm padrões o quê? Diferentes. E aí, o que eu tenho que fazer? Trabalhar na mesma unidade, certo? Então, eu tenho que trabalhar na mesma unidade, ok? Como não estou na mesma unidade, o que eu vou ter que fazer? Transformar, que é a letra B. Ele já te deixou indicado letra B de bola. O que a letra B de bola fala? Faça a transformação das unidades de quilômetro por hora para metro por segundo. Aí nós vemos que o nosso macete, né? De quilômetro por hora para metro por segundo. De quilômetro por hora para metro por segundo, você vai lembrar que a unidade diminuiu. Então, isso vai me lembrar que eu vou fazer o quê? Dividir por 3,6. E o contrário é de metro por segundo. Para quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6, tá? Ok? Belezinha? Então, vamos lá, senhores. Letra B. Letra B aqui, ó. O que nós vamos ter que fazer? Pegar 1.000. O que nós vamos ter que fazer? Pegar 180, dividir por quanto? Por 3,6. Divisão com vírgula, o que eu faço? Primeira coisa, iguala a vírgula e corta aqui as vírgulas. Se ficou bagunçado, não tem problema. Vai lá, ó, reescreve. Ficou quanto? 1.800, tá? Dividido por quanto? Por 36. Posso até apagar esse outro aqui se eu quiser, ó, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, não dá resultado inteiro, tá?
1 não dá resultado inteiro por 36, 18 não dá resultado inteiro, então eu vou ter que pegar quanto? 180. 5 vezes 6 dá 30, vão 3. 5 vezes 3 dá 15, com 3 dá quanto? 18. Sobra resto? 0. Vou descer um 0. Está aqui, senhores. Letra B. Então, eu posso falar o seguinte, que a velocidade de 180 km por hora equivale a 50 metros por segundo. Agora, eu posso trabalhar? Posso. Aqui está em metro, aqui está em metro. Certo? E aí, eu vou poder calcular meu tempo. E minha resposta do meu tempo vai dar o quê? Em segundo. Que é a letra C, que ele pediu aí na letra C, tá, senhores? Letra C. Determine o tempo em segundos necessário para que o piloto passe toda a reta. Vamos lá, senhores, ó. É o movimento retilíneo. Por que eu sei retilíneo? Porque ele falou que é uma reta. Uniforme. Por que é uniforme? Porque a velocidade é constante. Então, S é igual a S0 mais VT. Certo, senhores? Posição final, 750 metros. Posição inicial, 0, que é onde eu comecei a marcar, certo? Mais a velocidade de quanto? 50 vezes t, certo? Esse 50 está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Então, eu posso falar que é 750 dividido por quanto? Dividido por 50. 0 com 0 eu posso cortar, né? E aí eu ficaria com quanto? 75 dividido por 50. Se fosse 50 dividido por 5, desculpa, 75 dividido por 5. Se fosse 50 dividido por 5, daria 10. Sobraria 25. Dividido por 5, daria 5. Então, isso aqui daria quanto? 15 segundos. Pronto, resolvido exercício 3. Bora para o exercício 4. No exercício 4, ele já começa aqui, ó. Bora no exercício 4, eu vou especificar. O aluno ele deve prestar atenção na pontuação. Olha a vírgula aqui, olha ponto, olha a vírgula de novo, olha o E, certo? Olha o ponto. Isso serve para separar informações, tá? Então, o que ele fala? Às 13h30 minutos. Então, esse é o meu tempo inicial. Meu tempo inicial é às 13 e o quê? 30 minutos, tá? Que eu poderia falar que era 13,5 de hora. Porque 30 minutos é meia hora, certo? Esse é meu tempo inicial. Partiu. Então, estamos aqui, ó. Partiu um ônibus de Florianópolis em direção à Laguna. Aqui, ó, ele fez o desenho para você, tá? A distância entre as duas cidades é de quanto? 100 quilômetros. Então, meu delta S aqui, né? É de 100 quilômetros. O ΔS já pega a posição final, mas a posição inicial. Não sabe o que eu estou falando? Tem que ir na minha aula de velocidade média, lá no playlist de velocidade média. O motorista mantém uma velocidade média, então aqui é velocidade média, de quanto? 60 km por hora. Nota aqui que não é uma velocidade constante, então aqui nós vamos ter que usar o famoso V igual a ΔS sobre ΔT, tá? Então, aqui, ó, ΔT. Ok. Continuamos aqui. Ao fazer esse percurso, a que horas o ônibus chega em Laguna? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, né? Olhar as unidades. Quilômetro tá quilômetro, então dá para me trabalhar e eu acho meu tempo o quê? Em hora, certo? Vou fazer aqui, ó, escreve a forma V é igual a ΔS sobre ΔT, tá? Ok. Aqui. Escreve ela de novo. Escreve ela quantas vezes? 2 vezes. O aluno tem mais dificuldade, ele vai escrever a equação 2 vezes, tá? Vai entender por que 2 vezes. Aqui, ó, ΔT. O que ele faz? Ele fala, eu tenho a velocidade? Tenho. Eu venho cá, pago V, ó.
e vou escrever a velocidade, que é quanto? 60. Eu tenho a distância? Tenho. Ó, eu tenho a distância, que é o ΔS, que é quanto? 100. Dá para calcular? Dá para calcular, sim, senhor. Vou dividir aqui a folha aqui. Como que a gente faz? Esse ΔT está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando. Certo? Esse 60 que está multiplicando, passa para lá o quê? Dividindo. Certo? Tá aqui, ó, vou passar dividindo. Ó. Dividindo por 60. Corta 0 com 0, ficou 10 dividido por 6. Certo? Não vai dar um tempo exato. Ok? 10 dividido por 6. Beleza? Tranquilo? Isso aqui, de hora. Isso aqui de hora. Ok? Se você pegar 10 e dividir por 6, então vamos lá. Vou pegar 10 e vou dividir por 6. Tá? O que acontece? Vai dar por 1, dá 6, sobra resto quanto? 4. Certo? Sobra resto 4. Que aí não dá, eu tenho que pôr um zero de cá, pôr uma vírgula. Ok? Então, vai sobrar quanto aqui? Vai sobrar quanto? Vai sobrar um número quebrado aqui, ó. É um jeito de fazer a conta, certo? Beleza? Enxergou aí? Vai dar um número quebrado. Mas eu vou fazer diferente, ó. Vê se você concorda comigo. 10 dividido por 6. Eu posso falar? Posso. Vê se você concorda comigo. Sabendo que o denominador é quantas partes eu dividi. Eu dividi em quantas partes? 6. E o numerador é quantas partes eu peguei. Eu peguei quantas partes? Eu peguei 10 partes. Vê se você concorda comigo. Esse 10 eu posso falar que é 6 dividido por 6, mais 4 dividido por 6. Isso não é igual a 10 dividido por 6? Não é verdade? Agora, o que é 6 dividido por 6? 6 dividido por 6 é 1, não é? Eu poderia falar o seguinte, ó. Que esse tempo aqui, ó, esse tempo aqui seria 1h mais 4 dividido por 6. Você concorda comigo? Você não concorda? Bom, se eu sair às 13h30, mais 1h, já deu quanto? 14h30, mais esse 4 sobre 6. Eu tenho mais um tempo aqui. Então, senhores, essa resposta aqui, ó, eu já posso cortar, ó. Porque eu vou chegar depois das 2h30. Qual que é o problema? Eu preciso saber 4 sobre 6 são quantos minutos? Então, eu venho cá e faço o seguinte. 1h equivale ao quê? A 60 minutos. O que eu tenho lá é hora, tá? Então, é 4 sobre 6 de hora. Vou chamar aqui de T de tempo, tá? O que nós vamos ter que fazer? Multiplicar cruzado. Então, vai ficar T vezes 1 vai dar quanto? T. Vai ser 60, certo? Vezes 4, dividido por quanto? Por 6. 60 por 6 dá 10. Então, aqui dá 40 minutos. Então, aquele tempo de 10 sobre 6 equivale a 1h40 minutos. Certo? Bom, só para recordar, hein, senhores? Só para recordar, para ser feliz, hein? Que hora que eu saí? Eu saí às 13h30. Mais 1h40. O quê? Minutos. Certo? Só para lembrar como faz essa soma, tá, senhores? Tem gente que sabe olhar no relógio e não ia fazer desse jeito, né? Mas vamos lá. Minuto, tá?
0 mais 0, aqui daria 70 minutos. Isso daqui, ó. Isso daqui, ó. Isso daqui daria 70 minutos. 70 minutos. Certo? 70 minutos é 1h mais 10 minutos. Certo? Então, aqui vai ficar quanto? Vai ficar 10 minutos. E vai vir para cá mais 1h. Entendeu? Então, aqui nós vamos chegar às 15h10. Isso é um jeito de fazer, tá? Às 15h10. Então, aqui nossa resposta, letra A, de elefante fêmea. Se você não sabe o que eu estou falando, procure na internet como que fala elefante fêmea. Certo? Vamos ver se é isso mesmo? Vamos lá. 1h e 40 minutos. Então, aqui, mais 1h. Eu fui para 2h14h30. Mais 40 minutos, mais 30 minutos, eu vou para 15 horas. Mas aí 40, né? Faltou 10. Então, 15h10. Pronto lá, exercício. Bora para o próximo. Exercício 5. Uma partícula descreve um movimento uniforme. Opa, movimento uniforme, então a equação é dada assim, ó. S é igual a S0 mais VT. Essa é a equação de movimento uniforme, tá? Com S em metros e T em segundo. Nesse caso, qual será a velocidade escalar da partícula? O que você faz? Ó? Escreve a equação uma debaixo da outra. Ó. Menos 2 mais 5T. Agora vamos brincar. T é T. Quem está do lado do T é o V. Então, quanto que vale a velocidade? A velocidade, que o modo da velocidade é 5 metros por segundo. Certo? Eu poderia até colocar mais. Qual é a posição inicial do objeto? A posição inicial do objeto é menos 2 metros. Tá? É posição. Ah, mas não sei o que é posição. Vai no playlist de velocidade média para você assistir o que é posição, tá? Letra B. Qual é o tipo de movimento que a partícula descreve? Ela se afasta ou se aproxima da origem da trajetória? Vamos lá, pessoal. Com calma. Vamos pensar aqui. Vamos desenhar uma reta, tá? Aqui é a reta. Eu vou falar aqui que a origem... O que é a origem? É quando a posição vale quanto? 0, certo? A posição inicial é 0, ok? Aí, ele está onde? Na posição de menos 2. O que esse menos representa? Eu estou falando que para a direita, eu estou considerando que é positivo. Se ele está menos 2, é que ele está a 2 metros à esquerda da origem, certo? É posição. Posição inicial dele é menos 2. A velocidade dele é positiva. Se a velocidade do bichinho é positiva, então a velocidade está para cá, ó. Então aqui, ó, minha velocidade está para onde? Se é positiva, ela está para a direita. Então essa aqui é o meu vetor velocidade. O meu vetor velocidade está aqui, ó. O meu vetor velocidade está à direita. Então ele está se aproximando, certo? Sim, ele está se aproximando da origem. Quem é a origem? Do 0, tá? Então, assim, qual é o tipo de movimento? O movimento, ele gosta de dar nomes para isso, né? É o movimento progressivo. Posso afirmar que esse movimento é um movimento retilíneo? Essa é uma pergunta. Posso afirmar que esse movimento é um movimento retilíneo? Não sei. Por que eu não sei se é um movimento retilíneo? Porque no texto não fala que ele anda em linha reta, certo? Ele fala que é um movimento uniforme, mas ele não fala nada sobre a trajetória. Por que ele é um movimento progressivo? Porque ele está caminhando em favor da trajetória. Eu escolhi para a direita positivo, a velocidade dele é positiva, ele está indo para o lado direito. Se caso a velocidade fosse negativa, significaria que ele estaria andando para o lado esquerdo. Aí seria um movimento retrógrado. Seria contra a trajetória, tá?
Qual é a sua posição inicial da partícula na letra C? Nós respondemos já, né? Posição aqui da partícula na letra C, inicial, ela é o quê? Menos 2 metros, tá? Tá ok? Colocado aí. Qual é a sua posição? Em qual posição estará a partícula depois de 15 segundos? Vamos lá, copiamos aqui, né? S é igual a menos 2, mais o quê? 5t. Copie a equação duas vezes, ó. Aqui, ó, menos 2 mais 5t. O que eu tenho? Ele tem 15 segundos. Aí é o tempo que eu tenho. Eu venho cá, apago o t aqui, coloco quanto? Vezes 15. Lembrando que sempre primeiro é a multiplicação, depois a adição. Então, menos 2 fica aqui, vai ficar mais. 5 vezes 5, 25. Vão 2, dá 5, dá 7. Certo? Então, aqui vai ficar S é igual a 73 metros. Essa é a sua posição final. Se ele perguntasse quanto que ele andou quanto? 75. Tá, mas como ele partiu do menos 2, então a posição final dele é 73. Se ele tivesse partido do zero, ele andou 75, a posição final seria 75, tá? Se ele tivesse partido no menos 1, a posição final dele seria 74, né? E se ele tivesse partido do 5, se ele vai andar 75, a posição final dele seria 80, tá ok? Então, aí, exercício pronto, primeira semana resolvida. Fica com Deus. Fui.